Seu filho tem problema com a amígdala e adenoide, já tratou e não melhorou? Nesse vídeo eu quero te explicar o benefício que ele pode ter fazendo a cirurgia de amígdala e adenoide. Olá pessoal, eu sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista. No vídeo de hoje vamos falar do benefício de operar amígdala e adenoide. Muitas mães ficam muito receosas porque o filho vai perder a imunidade, porque a adenoide pode voltar. Existem vários mitos relacionados com a cirurgia de amígdala e adenoide. Mas a criança pode ter um ganho extraordinário no seu desenvolvimento, na sua parte intelectual, no seu sono, enfim, vamos falar tudo sobre esse assunto. Se você tem dúvida, fica aqui comigo. Mas antes de começar, clica aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês, nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo, graças a vocês aí que assistem, compartilham, curtem, enfim, que fazem desse canal o maior sucesso de otorrino. E agora vamos falar desse tema que muitos pais têm muito medo. Cirurgia de amígdala e adenoide, ou cirurgia da carne esponjosa, como é conhecida. Por que a criança pode se beneficiar com isso? Primeiro, vamos entender o que é amígdala, o que é adenoide. A amígdala são as estruturas que ficam na garganta, que geralmente infectam quando a pessoa está com dor de garganta. Ela tem a amidalite, tá pessoal? São duas estruturas que cuidam da nossa imunidade. É um bloqueio logo que a gente come qualquer coisa ou respira, é um bloqueio inicial que vai sinalizar para o corpo se está entrando alguma bactéria, algum vírus. A adenoide é uma estrutura que fica no fundo do nariz, é um tecido linfóide igual à amígdala, que também ele é responsável pela imunidade, ele sinaliza para o corpo se entrou vírus ou bactéria. Mas calma aí, doutor, já começou falando que quer tirar a amígdala e adenoide e eles ajudam na imunidade? Calma que a gente vai conversar. Primeira coisa, quando que a amígdala e adenoide pode trazer problema? Então a gente tem um bloqueio que é a adenoide, tem um bloqueio que é a amígdala, que ajuda na nossa imunidade. São só esses órgãos que cuidam? Não. Nós temos as amígdalas faríngeas, nós temos a amígdala lingual, nós temos vários tecidos linfóides em toda a via aérea que ajudam nessa imunidade. Não é só a amígdala e não é só a adenoide. Mas, pessoal, muitas crianças começam, um dos problemas é ter muita infecção de garganta. Então, o normal é a criança ter até 4 infecções por ano. Se ela começa a ter 5, 6, 7 infecções por ano e não está melhorando, e foi feito tratamento para melhorar a imunidade e não está respondendo, essa criança precisa começar a ter um olhar mais cirúrgico para ela, porque ela não pode ficar desse jeito. Isso em relação à infecção. Mas muitas vezes a criança pode não ter infecção e a amígdala ser muito grande e atrapalha essa criança a respirar mal. Então a amígdala pode ser grau 1 quando é pequena, grau 2, grau 3 e grau 4 quando uma encosta na outra. Tem crianças que têm amígdala grau 3 e 4 que isso atrapalha muito a respiração da criança. E essa criança precisa ser avaliada e olhar com um olhar mais criterioso. Inclusive vou falar para vocês da minha experiência pessoal que eu operei o meu filho. Outro ponto é a adenoide, que é uma estrutura que fica no fundo do nariz, é um tecido linfóide. Quando nós respiramos, o vírus, bactéria, pode ir direto na adenoide. Quando nós fazemos o teste do Covid, esse cotonete ele vai até a adenoide. É ali que eles vão retirar material para ver se tem o vírus para poder fazer a análise. Mas ele ajuda muito na imunidade, porém, quando essa criança entra na escolinha, começa a ter muita infecção, começa a ter muito quadros virais, que é normal a criança ter. Só que se ela começa a ter a um ponto dessa adenoide ficar muito ativa e crescer demais, entope o fundo do nariz. A criança passa a respirar pela boca e começa a ter vários problemas, como sinusite crônica, começa a ter amidalite porque a adenoide cresceu e aí a garganta fica mais suscetível à infecção e a criança começa a ter vários problemas. E o maior problema é respiratório, quando a criança começa a roncar, dormir de boca aberta, ter sono agitado. Aí começa o problema. Quando a criança começa a ter um sono agitado, quando a criança começa a ter uma respiração bucal e ela fica virando muito para um lado e para o outro, tentando encontrar uma posição para respirar, não encontra, essa criança pode estar em perigo, porque é no sono profundo que a criança vai fixar a memória, vai controlar o humor,
essa criança vai... Tudo que ela aprende durante o dia, ela vai sedimentar durante a noite. Então é extremamente importante para as crianças que estão aprendendo, adquirindo linguagem, aprendendo o alfabeto. Então, nessa fase inicial da escola. E com isso, a criança respirando mal, ela começa a ter vários problemas, inclusive de crescimento. Porque o hormônio do crescimento, ele é liberado enquanto a criança está dormindo ali tranquila. Se sua criança ficar virando de um lado para o outro, vai para o pé da cama, volta ou cai da cama, isso pode diminuir a produção de GH, que é o hormônio do crescimento. E com tudo isso, a criança começa a sofrer demais, porque ela começa a diminuir o crescimento, altera a alimentação, a criança começa a preferir alimentos mais moles, porque ela vai pegar, comer e engolir, porque ela não consegue comer e respirar ao mesmo tempo, porque não está conseguindo respirar. Essa criança começa a ter mais infecção. E aí, essa criança começa a ter muito mais problema de infecção, problema de crescimento, problema na parte intelectual, só por conta da adenoide e amígdala estarem aumentadas ou infectando muito. E aí você fala, agora estou começando a entender. Se a amígdala e a adenoide estão cumprindo o papel delas, isso pode ajudar muito a criança. Agora, se a amígdala e a adenoide é peso morto, elas estão ali só para atrapalhar. Primeiro, ela vira a casa da bactéria, que traz muita infecção, então não está ajudando na imunidade. Elas estão ali aumentadas, bloqueando a respiração, atrapalhando o sono da criança. Aí é a hora da gente rever e pensar num processo cirúrgico. Eu operei o meu filho no ano passado. Ele tinha uma amígdala razoavelmente grande, não era grau 4, era grau 2 para grau 3. Ele tinha uma adenoide pequena, mas ele vivia com sinusite, ele vivia encatarrado. E aí tratei, estimulei a parte imunológica, mudamos tudo dentro de casa e não melhorou. Foi para a cirurgia. É outra criança. Ele respirava mal, ele tinha um sono agitado, era muito irritado e depois da cirurgia transformou a vida dele. Inclusive a adenoide, que era pequena, eu retirei porque ela estava infectando muito. Ela era a casa da bactéria ali. Se eu não tirasse a adenoide, não ia atrapalhar a respiração dele, mas ele ia continuar ficando secretivo, com catarro amarelado, esverdeado. Se você trata a sua criança e ela continua secretiva, catarro amarelado, precisa avaliar se o problema não está na adenoide, que é formação de biofilme, que é uma colônia de bactéria que fica ali e não tem antibiótico que destrua essa colônia. Certo, pessoal? Então, se seu filho tenha qualquer problema respiratório, for indicado a cirurgia, o melhor a fazer é operar. Todos os pais que nós indicamos a cirurgia, fazem a cirurgia no primeiro retorno pós-operatório, inclusive hoje acabou de sair um paciente aqui de retorno, eles falam, doutor, se eu soubesse que era assim, teria operado há muito tempo. Não esperaria tanto tempo. Porque muitas vezes o receio vem, será que não dá mais um tratamento? Será que se eu não entrar com um suplemento? Será que se eu não lavar o nariz? Será que se eu não fizer isso? Será? E muitas vezes a criança está desenvolvendo e estamos perdendo tempo, estamos perdendo a parte intelectual que ela poderia desenvolver, estamos perdendo linguagem, estamos perdendo tudo. Além de outros problemas que podem surgir com o aumento da amígdala e adenoide, tá? Que eu não citei ainda nesse vídeo. No canal tem vários vídeos falando tudo sobre a amígdala e adenoide. Vale a pena assistir essa série, que são 10 vídeos bem curtinhos. Tá muito legal essa série. Tem vídeo falando quando eu operei meu filho, quando eu decidi operar, antes de eu operar, e quando eu operei ele também. Depois que eu operei, eu fiz um vídeo mostrando, falando tudo certinho. E isso pode ajudar muito vocês. Todo mundo que assiste esse vídeo fala, doutor, o seu vídeo foi muito importante para eu definir se eu opero ou não opero, porque meu filho tinha indicação e quando operei mudou a vida dele, obrigado e tudo mais. Então se você não assistiu, vai lá, assiste. Tem 3 coisas que eu quero recomendar. A série Tudo sobre a Amígdala e Adenoide, o vídeo falando do pré-cirúrgico do meu filho e o vídeo falando do pós-cirúrgico. Certo, pessoal? Se você chegou até aqui, ainda não é inscrito, clica, se inscreva, ativa o sininho. Muitas pessoas me perguntam, doutor, onde você atende? Pessoal, esse vídeo é de presente para vocês se informarem, procurarem o otorrino de vocês e tratarem. Mas muitas pessoas insistem em querer passar comigo. Então, na descrição do vídeo tem todas as redes sociais, me segue ali no Instagram, que ali no link da bio do Instagram tem todos os contatos e ali a gente vai ter uma proximidade melhor, todos os dias postando ali nos stories, publicações, então a gente vai estar mais próximo por ali. Certo? Espero ter ajudado com esse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
sem medo de amígdala e adenoide.